Olá, você que acompanha o GO em Foco, a partir de agora, mais uma edição do Pode Falar de Saúde. Hoje nós temos um tema muito interessante, mais uma vez, e uma convidada também que vai falar sobre o tema de hoje, que é nutricionista. Ela é Maiara Riso e já está aqui com a gente para trazer aqui os seus cumprimentos aos nossos seguidores. Tudo bem, Maiara? Tudo e com vocês. É um prazer estar aqui, receber o convite de vocês e falar sobre um assunto tão importante, né? É uma área que eu sou apaixonada. Acho que por isso que eu formei em nutrição, mas é um prazer estar aqui com vocês hoje. Bacana, bom demais receber você aqui. Eu, Marcos Barbosa, doutora Andressa Caroline, cardiologista, todas as segundas-feiras, às 7 horas da noite, com o Pode Falar de Saúde, sempre buscando um tema interessante aí para você, né? O nosso objetivo aqui é compartilhar conhecimento, é levar um assunto da forma mais simples, mais clara, para que você possa entender aí e até conversar com as pessoas. Não é isso, Andressa? Tudo bem? Mais uma vez aqui, firmes e fortes. Firmes, fortes, constantes, né? E melhorando cada semana mais, né? Para poder contribuir aí com informação em saúde e mudança aí de estilo de vida dos nossos seguidores, buscando uma melhor condição de saúde e de qualidade de vida, né? E pensando nesse assunto, né, de qualidade de vida, de envelhecimento saudável, né, de melhoria da nossa saúde, que nós buscamos esse tema hoje, que é falar sobre o que é importante na nossa alimentação, o que todo mundo, né, de criança, adolescente, a jovem e até principalmente, né, o idoso, o que a gente deve buscar melhorar na nossa alimentação para podermos ter um envelhecimento saudável, uma vida de maior qualidade aí, com o passar dos nossos anos. É importante, né? Buscar, porque a idade não para, né? E passa rápido, né? Piscou. Então, com qualidade, nós vamos ter dias melhores aí. Eu lembro que os nossos patrocinadores, e agradeço também, o Centro Clínico Olavo Schermer, né? Tem exames, tem novidade em exames no Centro Clínico Olavo Schermer. O 64-3571-1218 é o WhatsApp para você entrar em contato, saber mais sobre os novos exames e também agendar a sua consulta. Então não deixe para depois, não brinque com a sua saúde, faça um check-up. Tem mais de 25 especialistas, profissionais de qualidade atendendo no Centro Clínico Olavo Schermer, a partir de Palmeiras de Goiás. Então a toda a região aqui pode ser atendida aqui no Centro Clínico Olavo Schermer. O diretor técnico responsável é o Dr. Esdron Marques de Brito. O nosso agradecimento também ao Laboratório Biomed, Laboratório de Análises Clínicas. Então, na hora de fazer o seu exame clínico, o seu exame aí laboratorial, procure de preferência para Biomed, fica aqui pertinho de você, no centro da cidade, ali em frente ao posto Palmeiras. Não tem erro, né? E você pode agendar ou pode ter mais informações pelo 64 999 67 5929. É isso aí. Vamos começar então o nosso Pode Falar de Saúde de hoje com o nosso tema: o que é fundamental melhorar em nossa alimentação para ter um envelhecimento saudável, né? Com a Maiara Riso, nutricionista, por aqui. Posso fazer a primeira pergunta, né? Posso começar? Pode começar. Maiara, então eu vou fazer o seguinte, né? Eu quero saber qual a importância, né, de nos esforçarmos para ganhar massa muscular, né? O que essa massa muscular tem a ver com o nosso tema de hoje aqui? Então, a massa muscular, eu acho que é um dos pontos mais importantes que a gente está tendo no nosso corpo, né? Quanto maior a quantidade de massa muscular, mais acelerado vai ser seu metabolismo, igual todo mundo fala, porque ele é um tecido muito ativo. Consequentemente, vai ajudar também no seu gasto energético de repouso, quanto mais músculo você tiver. Além do mais, também de reduzir o risco de doenças cardíacas. Por quê? Porque durante a contração muscular, a gente libera substâncias vasodilatadoras que vão auxiliar, né, na vasodilatação dos vasos e, consequentemente, melhorar nessa questão de doenças cardíacas. Além de aumentar a força e garantir um envelhecimento melhor. Por quê? Porque quanto mais músculo, mais força e maior a sua densidade óssea. Então, o que isso significa? Que diminui o risco de você ter
fraturas mais para frente e também diminui o risco de ter osteoporose, né? Então, ela é bem completa, assim. Quanto mais massa muscular, melhor para o organismo, né? A gente acaba tendo um certo preconceito, né, com falar em massa muscular, né? Alimentação para ganhar massa muscular, exercício físico para ganhar massa muscular. Porque muita gente tem o conceito que massa muscular é estética, né? Sim. É para ficar maromba, para ficar bombado, para ficar, né, tipo, blogueiro, bonito, grande. né, grande. E na realidade a importância desse tema que a gente trouxe hoje é justamente isso. O envelhecimento, o natural, né, da vida e o envelhecimento é à medida que vamos envelhecendo, e não pense que vai ser a partir dos 50, 60 anos que isso vai acontecer. A partir dos 35 anos, aí, em média, todos nós começamos a perder massa muscular. Então, a gente tem um pico ali, né, até no máximo uns 30, 35 anos, e depois o natural da vida é perdermos massa muscular. E o que é o prejuízo maior para a nossa saúde em relação a perder massa muscular? A pandemia de Covid mostrou isso claramente para nós. Massa muscular, né, ter um aporte, uma porcentagem correta, né, de massa muscular no nosso organismo, melhora a nossa imunidade. Sim. Eu digo da pandemia de Covid, porque a gente teve a diferença, né, quando atletas jovens que tinham uma massa muscular maior em relação a outros tipos de pacientes e que tinham mesma idade, né, mesmo sem nenhuma outra comorbidade, mas que esses atletas eram internados em UTI, mesmo que fosse uma Covid muito grave, depois que conseguia vencer ali aquela parte mais grave, a recuperação após a doença do que tinha massa muscular era muito mais acelerada. Eram pacientes que conseguiam, né, vencer aí mais rápido as sequelas que a COVID deixava. Então, pensando em envelhecimento saudável, o que nós temos que fazer, buscar, né, constantemente aí no nosso dia a dia, é ganhar massa muscular. E a alimentação é fundamental para isso e, principalmente, né, a alimentação associada à atividade física que vai te fazer ganhar massa muscular. Mas, assim, são duas coisas que devem andar em conjunto, né? Por isso nós estamos falando bastante hoje sobre alimentação. A pessoa já vai praticar atividade física estilo musculação, Sim. Mas aqui a doutora vai passar várias dicas aqui para a gente, né? Várias informações importantes para a gente conceder para o nosso corpo a energia, a suplementação necessária para conseguir ganhar massa muscular. Sim. E aí, doutora, o que a gente queria já que você falasse aqui para a gente. Quando geralmente a pessoa pensa, né, em ganho muscular, pensa em fazer uma dieta, mudar o estilo de vida, o que são os erros assim, mais comuns de, não, vou fazer uma dieta e já começa, que tipo de alimento que a pessoa já começa a comer e o que ela já costuma deixar de comer? Geralmente elas são muito influenciadas pela mídia ultimamente. Vê muito, eu falo que é nutri de internet, né? Então, fulana tirou isso, tirou pão, tá comendo só verdura e carne, então eu vou seguir igual. Que bate um ponto muito importante no consultório, que é a questão da dieta individualizada. Nós somos diferentes, então nós temos objetivos diferentes, o nosso biotipo é diferente, a nossa composição corporal é diferente, então um ponto que começa aí, a dieta individualizada, você procurar o auxílio de um profissional para estar te ajudando nesse momento, seja o objetivo ganho de massa muscular ou seja emagrecimento. A dieta tem que ser individualizada de acordo com as suas preferências alimentares para que você consiga seguir ela por mais tempo. Mas outros pontos que a gente vê é a deficiência de proteína. Hoje em dia, a maioria das pessoas, você pode olhar nos pratos, no restaurante, a gente vê grande quantidade de carboidrato. A gente não vê muita proteína. A pessoa coloca um macarrão, uma mandioca, um arroz e tá umas pelotinhas assim, ó, de carne, que é proteína. Então, falta a gente dividir essa quantidade de proteína certinha. Outra questão que a gente fala é a qualidade nutricional dessa alimentação. Não adianta você querer ganhar massa muscular, mas se sua alimentação é baseada só em alimentos ultraprocessados, ricos em açúcares adicionados e gorduras, você não vai ter um resultado como você espera. Outra coisa é consumir a quantidade inadequada de carboidrato. Sem carboidrato, você não ganha músculo. Carboidrato é o principal substrato para o fornecimento de energia. Então, sem energia, você não consegue fazer um exercício físico, você não consegue estimular seu músculo e, consequentemente, você também não consegue ganhar massa muscular. Então, o pessoal tem muito medo de comer carboidrato. Muito medo mesmo. Assim, o carboidrato é o vilão, como se ele sozinho tivesse esse poder de engordar ou emagrecer alguém. Mas não é. A gente tem que levar em consideração todo o contexto alimentar daquela pessoa durante o dia. Planejamento e organização também são pontos onde eu vejo as pessoas falharem. Porque, não, eu estou tão cansada, eu não organizei, eu vou pedir.
É muito mais fácil você ligar e eu vou pedir uma pizza, vou pedir um sanduíche, do que você se preparar. Então, quando você não organiza e você não se planeja, você vai comer aquilo que tiver ou aquilo que tiver mais perto. Você liga e você pede. E aí o resultado, às vezes, não sai como a gente espera. Sono também é um dos pontos que eu sempre bato a tecla muito no consultório. Porque eu falo que emagrecimento ou hipertrofia é uma tríade. É sono, alimentação e exercício físico. Se um dos três tiver mais ou menos, o tripé não fica certinho. Então, o sono, o ciclo circadiano, que a gente fala, relacionado ao ciclo do sono, ele traz a importância por conta dos hormônios, né? Tanto o cortisol durante o dia, que é o hormônio que deixa a gente ativa, que é um glico-hormônio, e durante a noite a questão da melatonina. A gente tem pico de cortisol meio-dia e a gente diminui a produção, 6 horas da tarde a gente continua de melatonina. E quando você não dorme bem, o seu cortisol ele continua produção contínua. Em excesso, conhecido como hormônio do estresse, né? Então, uma noite de sono não muito boa, você não tem reparação tecidual, nem produção de hormônios. E a questão de água, né? Uma coisa tão básica, mas que as pessoas não bebem água. E o músculo é uma célula hidratada. Ele precisa de água, assim como todo o nosso corpo para funções vitais, né? Então, acho que são os pontos mais importantes que eu vejo a maioria das pessoas pecarem, tanto no consultório ou no dia a dia, assim, em relação à hipertrofia e emagrecimento. A questão da água é tão importante, as pessoas realmente, né, não levam a sério, não só no funcionamento do intestino, que também tem uma influência muito grande na questão, com certeza, né, de tanto emagrecimento quanto ganho de massa muscular, e as pessoas pecam muito na questão da água. O que é a recomendação diária? Se a pessoa quer calcular o que é o mínimo de água, né? de água que ela deve ingerir por dia? A recomendação é de 35 ml a 40 ml. A gente coloca 35 ml para mulher e 40 ml para homem e você multiplica pelo seu peso. Então, igual eu tô com 60 quilos vezes 35, vai dar em torno de 2 litros e pouquinho a quantidade diária que eu tenho que beber por dia. E a questão da água em si, ela está relacionada diretamente com a questão do intestino, que está diretamente relacionada com a absorção de nutrientes. Então, se você não tem um intestino saudável, você não consegue ter absorção. Está ligado também, 70% do nosso intestino está ligado à nossa imunidade. Então, é outro ponto que vem, assim, que bate na tecla. Eu recebo muita gente que fica uma semana sem ir no banheiro. Uma semana sem ir no banheiro não é saudável. Porque quando você não bebe água, o nosso corpo ele é muito inteligente. Então, ele vai lançar a mão de outras estratégias, de outro lugar para fornecer água. E de onde que ele tira essa água? Do seu intestino. Agora, você imagina você começar a fazer reabsorção de água de fezes para suprir as necessidades que seu corpo precisa de água. Se eu tiro a água do seu intestino, eu vou ressecar. Consequentemente, eu não vou conseguir ir no banheiro e vai virando um ciclo. Então, assim, a água é fundamental, gente, não tem como. E é uma coisa tão simples, né? Simples. Qual que é a dica aí? A dica é carregar uma garrafinha? O que você orienta aí os pacientes e os nossos seguidores aí para ficar lembrando, né? Ó, tem que beber água. Aliás, ó. A gente está aqui, ó, com a canequinha. É sempre bom você levar com você uma garrafinha de água ou, assim, ao acordar, tomar 2 copos de água. Antes do almoço, tomo mais 2, para você ir tendo esse hábito e acostumar, porque a água é vital, é saúde, não tem como. Se você quer ter uma pele bonita, um cabelo bonito, você precisa de água, gente. E é o básico, né? É água. É isso aí, pessoal. Bebam água o tempo todo, ainda mais com esse calor aqui de quente. Goiás. Nossa, tem que ter água mesmo. Mas pode ser um suco de fruta natural, pode ser uma água de coco, uma garapa, ou o que você fala aí? Aí já muda um pouquinho, porque esse suco ou essa garapa já vai ter mais calorias, né? E, tipo, não vai ter a função da água em si. Claro que vai ter vitaminas, minerais, ok, fibras, porque é uma fruta, mas não é a mesma coisa que a água. Então, igual as pessoas perguntam assim, eu posso beber chá ao invés de água? Eu falo, pode, mas eu prefiro que você beba água, gente. A água pode beber os dois? Pode, mas o problema do chá em si que eu vejo muito é porque na parte de fitoterapia, que são das ervas, a maioria das ervas que a gente utiliza para chá não tem estudos científicos que conseguem medir até tal ponto que ela começa a ser tóxica para o seu organismo. A gente não sabe medir isso, ainda não tem estudos que meçam. Então, a pessoa pega igual o hibisco. Muita mulher toma chá de hibisco. E aí quer tomar 2 litros de hibisco. Gente, pode ser tóxico para o organismo. A gente tem que ver a quantidade. Então, assim, chá eu não sou muito fã. Eu prefiro água mesmo. Mais água seguro é mais seguro. Beber água, gente.
Bom, você falou aqui, Mayara, das dietas, né? Antes de a gente seguir aqui, voltando na dieta, essa questão das dietas da moda, né? Hoje nós temos aí as redes sociais, toda hora tem uma dieta diferente, né, Andressa? E as pessoas caem mesmo, né? Querem fazer e fazem, e além de fazer, ainda compartilham com outras pessoas para fazerem também, né? Qual é o alerta que você traz aqui para essas pessoas? Igual eu falo, eu acho que tem que procurar um profissional para estar te auxiliando, porque o que deu certo para o fulano não significa que vai dar certo para você. E a questão da internet em si é porque ali a maioria das coisas não é verdade. As pessoas não mostram realmente o que elas fizeram. Você vê aquela pessoa lá com um corpo que você acha bonito, porque as pessoas têm essa mania de se comparar. Que aí já começa. E aí a pessoa às vezes fez algum procedimento, às vezes está usando um tipo de hormônio, ou fez uma cirurgia plástica e você está ali, achando que foi só dieta porque ela está falando. Então, antes de tudo, procurar alguém para estar te auxiliando, um profissional, seja qual for seu objetivo, não se comparar aos outros e outra coisa, ter paciência. Acho que as pessoas hoje não têm paciência, as pessoas querem emagrecer. Eu recebo assim no consultório, eu vou viajar final do ano, tem como perder 10 quilos de gordura em um mês? Não tem como. Elas querem resultado em tempo real. Mas aí eu falo para eles, quanto tempo você demorou para chegar no peso que você está hoje? Aí eles ficam assim, uns 2 anos. Então a gente também vai demorar um tempo para a gente perder. Só que às vezes o processo pode ser mais rápido, dependendo da sua constância, da sua determinação e quanto que você vai se dedicar. E aí que está o risco dessas dietas? Consegue perder 10 quilos em um mês? Consegue, né? Às vezes toma um diurético, já vai ali 2, 3 quilos só de líquido que você elimina. E aí o perigo maior que é dentro do que a gente está querendo combater, dessas dietas muito restritivas, geralmente você perde músculo. Isso. Né? Aí a gordura em si até vai perder um pouco, mas não o foco maior. Aí você perde músculo. Aí é quando você faz uma dieta restritiva nessas condições, perder o músculo atrapalha na sua imunidade. Se for uma pessoa, tipo assim, mais, né, de 60 anos, 70 anos em diante, perder músculo, perder capacidade funcional, né? Diminui mais a força, diminui a agilidade, né? Tem mais riscos de propensão a quedas, a outras doenças, diminuir o que era, né, de atividade, né, dessa pessoa. Então, o risco dessas dietas, você consegue um resultado rápido em 1 mês, 2 meses? Consegue. Depois não consegue manter essa dieta, vem o reganho de peso, né? E pronto. O principal risco que é perder massa muscular e, consequentemente, todos os benefícios que a massa muscular traz para a nossa saúde. Por isso que eu sempre pergunto para os pacientes, porque a pessoa fala assim, mas fulano perdeu 10 quilos na balança em 1 mês. Aí eu pergunto, ela perdeu de quê? Ela perdeu de massa muscular, ela perdeu de gordura, ela perdeu de água, porque perda de peso e emagrecimento são coisas diferentes. Mas aí as pessoas usam como parâmetro, a maioria... O pessoal é super bitolado em balança. É o parâmetro que eles utilizam. Se eu perdi peso na balança, então eu estou emagrecendo. E não necessariamente. Eu gosto de avaliar pela composição corporal. Qual que é o percentual de gordura, seu percentual de massa muscular? Aí sim eu vou conseguir te dizer o que você perdeu. Mas usar parâmetro como balança, E geralmente, massa muscular é um dos primeiros substratos que a gente utiliza para fornecimento de energia. Aí a pessoa perde massa muscular, fica mais flácida e você pode ver que fica com mais celulite assim, porque você perdeu o músculo, aí fica só a gordura e fica mais molinha, né? Então, cuidado com essas dietas muito restritivas, porque eu falo, restrição geralmente leva a uma compulsão. Aquilo que você não pode comer é aquilo que você mais quer comer. Então, é mais fácil você ter um equilíbrio, você ter paciência, entender que é um processo de emagrecimento e comendo devagar e aos poucos e curtir esse processo. Tipo, criar uma reeducação alimentar para que você tenha um resultado duradouro, né, que você leve para a sua vida. Esse é o Pode Falar de Saúde, hoje recebendo a nutricionista Mayara Rizzo. E nós estamos falando aqui sobre a questão de melhorar a alimentação para ter um envelhecimento saudável. Nós entramos agora na nossa última parte aqui do nosso Pode Falar de Saúde, oferecimento do Centro Clínico Olavo Schermer e também do Laboratório Biomed de Análises Clínicas. Eu continuo aqui, voltando à alimentação, né? Vamos falar do almoço, né? O que nós podemos ter, o que nós temos que ter de alimento para ter um almoço saudável, por exemplo, ou o almoço ideal para o dia a dia? Eu acho que a gente tem que ter equilíbrio. Um prato completo de almoço, assim, que pode se dizer mais saudável, a gente tem que ter uma quantidade de carboidrato, seja um arroz branco, uma batata, uma mandioca, um macarrão, mas um tipo, geralmente. Feijão,
que o pessoal geralmente tem o costume de não comer feijão. Para quem não sabe, feijão é uma leguminosa riquíssima em proteína. Então, vai ajudar a equilibrar mais esse prato. Então, arroz com feijão, que é muito típico aqui no Brasil e é uma mistura assim muito rica. Proteína, né? Uma quantidade, cerca de 50% do seu prato ser de proteína. Folhosos, verduras cruas ou cozidas. Geralmente eu falo no consultório, verduras cruas ou cozidas à vontade. Por que à vontade? Porque tem muito pouca caloria. Geralmente você come 15 folhas de alface para ter 1 caloria. Ou seja, é muito pouco. E são ali que a gente tem que focar, igual no emagrecimento. Para te dar saciedade, é o quê? Fibra. Proteína dá saciedade? Muito. Mas falta fibra. Então, acho que o prato também tem que ser colorido. Arroz, feijão, carne, que é o que a gente está acostumado a comer no nosso dia a dia. Mas tendo uma verdura, um legume cozido, salada crua. E eu sempre gosto de colocar para os pacientes fruta como sobremesa. Eu não gosto de colocar suco, eu gosto de colocar fruta, porque aí você consegue absorver todos os nutrientes dela, né? Aí eu acho que assim fica um prato muito mais completo, muito mais saudável. Você pode ver, é o básico que a gente está acostumado a comer. Arroz, feijão, carne, legume cozido e uma salada. Não tem erro. Doutora, você falou no início sobre um prato de almoço que a pessoa às vezes não coloca uma quantidade ideal, né, de carne, que é a proteína. Qual que é a importância aí da proteína em todas as nossas refeições mesmo? De ter essa proteína em toda a refeição, pensando em também ganhar massa, né? A proteína, ela vai trazer muita saciedade. Por isso que é ideal a gente subdividir a proteína nas principais refeições do nosso dia. Café da manhã, almoço e jantar, por exemplo. Porque a proteína, como ela é de difícil digestão no nosso corpo, você vai ficar saciado por muito mais tempo. Então, se você come proteína uma quantidade ideal no café da manhã, pode-se dizer que você não vai chegar no almoço com tanta fome. Aí você não vai comer tanto. Aí você come no almoço a mesma coisa para o jantar. Então, a proteína vem muito na questão de ajudar a saciedade na construção muscular, porque ele é o principal substrato para a síntese de proteína no músculo. Se eu não tenho proteína, eu não vou ter meu músculo. Fato. Então, a gente tem que comer a quantidade ideal e utilizar ela como substrato. É as principais, assim, que a gente usa. E as pessoas negligenciam muita proteína no café da manhã. Então, demais. Tem muito paciente que procura, achando que está doente, alguma coisa mais grave, que ali por volta das 9, 10 horas da manhã, como diz o ditado, está dando morredeira. Dá uma fraqueza, aquela sudorese fria, passa muito mal. E aí você vai investigar o café da manhã, tomou um cafezinho preto, um biscoito, alguma coisa, só aquele carboidrato mesmo, não teve a proteína da dieta, né? Uhum. Então, acaba que um pequeno ajuste que você faz na refeição do café da manhã, colocando uma proteína, né? Uma quantidade adequada de proteína, você consegue resolver esse problema. Geralmente, a maioria das pessoas é isso mesmo. É o pão francês. Não tem problema o pão francês. Eu adoro pão francês. Pão francês com manteiga, margarina e café. Só no café da manhã. Geralmente, o pão francês, a gente coloca ele numa classe de carboidrato que a gente fala de carboidratos simples. Carboidratos simples são aqueles que a gente tem uma absorção muito rápida no nosso corpo. Então, a partir do momento que eu comi ele é absorvido super rápido e ele libera muita glicose na minha sanguínea, gerando pico de insulina, porque chega de uma vez. Então, a digestão é tão rápida que vai passar um tempo e você vai estar com fome novamente. Então, o problema não é o pão francês, o problema é a velocidade com que ele é digerido. Então, para me diminuir, retardar a velocidade, eu acrescento proteína. Um pão com ovo, um pão com queijo, um pão com creme de ricota, por exemplo, que é fonte de proteína, já vai me ajudar a diminuir a velocidade com que essa glicose vai ser liberada na minha corrente sanguínea, e aí eu vou ficar saciado por mais tempo. Então, é importante. Mas a maioria fala, não como ovo, não gosto de ovo. Mas a gente tem várias fontes. Não precisa ser necessariamente o ovo, ou até mesmo a gente pode redistribuir a quantidade de proteína na dieta. Não faço café da manhã. Então, a gente redistribui o resto da proteína nas outras refeições. Então, às vezes, você vai comer um volume maior, mas dá tranquilamente para a gente estar redistribuindo. O importante é comer a recomendação diária de proteína. E aí, assim, tem todas as opções de proteína que a doutora falou, mas eu vejo que, principalmente, quem está bem focado em ganho de massa muscular, muitas vezes não consegue ingerir com a dieta habitual a quantidade de proteína que realmente precisa nessa dieta para conseguir um ganho de massa muscular. E aí você teria que, às vezes, aumentar uma quantidade maior de carne, tem um risco da gordura saturada, né, de aumentar o colesterol. O que são outras fontes ou alguma suplementação que a gente pode fazer para esses pacientes, pensando em ajudar no aumento, né, de proteína da dieta, consequentemente ajudando no ganho de massa muscular?
Em relação à suplementação, eu gosto muito do whey protein. Acho que todo mundo já ouviu falar, que é a proteína do leite. A gente tem como utilizar para estar suprindo a necessidade proteica diária da pessoa, porque realmente, dependendo, é uma quantidade muito grande e a pessoa não consegue comer através da comida. Se ele conseguir só da comida, eu prefiro. Mas, como às vezes é muito, aí a gente utiliza a suplementação como uma fonte para estar suprindo. O whey protein, ele é excelente. Por exemplo, um scoop de whey tem em torno de 26 gramas de proteína, dependendo da marca, que vai equivaler a praticamente 4 ovos. Então, pensa, você toma um scoop de whey, equivale a 4 ovos. Então, é uma grande quantidade de proteína, mais fácil de digestão, às vezes mais prático também para alguém que está muito corrido. No serviço não tem como eu levar um ovo cozido, eu tenho vergonha. Então, a gente também utiliza como essa estratégia o whey protein para estar suprindo. E também tem as proteínas veganas, né, que entra também, proteínas de arroz, proteína de ervilha, para pacientes que são vegetarianos, que são veganos, mas o whey é o melhor. O whey é uma fonte de proteína. Eu sempre falo, mas ele não substitui uma refeição. Então, se no café da manhã é pão, ovo, queijo e fruta, e você não quer comer o ovo, então você vai comer pão com queijo, a fruta e tomar o whey, porque ele vai substituir somente a proteína. Então, e pode escolher o melhor horário? Ou tem um horário certo, específico ou não? Não tem um horário muito certo. As pessoas têm isso. Eu acabei de sair da musculação, a pessoa tá lá, com a coqueteleira assim, ó, batendo whey, tomando. E eu sempre falo, não precisa desse desespero. Quando a gente termina alguma atividade física, que a gente causou microlesões no nosso músculo, a gente tem uma janela que a gente fala que acontece a síntese de proteína no músculo. E é de 1 até 4 horas que acontece essa síntese de proteína. Então, durante esse intervalo, é legal a gente estar comendo uma fonte de proteína. Então, você não precisa sair diretamente da academia já batendo whey na coqueteleira. Pode chegar em casa e fazer uma refeição completa. Mas não só a proteína, igual todo mundo pensa. Tem que ter uma fonte de carboidrato também, porque você perdeu energia. Seu músculo, ele estoca energia. Então, eu também tenho que repor essa energia que eu perdi para ajudar também na minha síntese de proteína. A gente ouve muito falar de bomba, né? E é toda hora. O whey protein e a creatina são bombas, não são? O que você tem a dizer? Não, eles não são bombas, gente. São suplementos, assim, para mim, são os 2 suplementos mais importantes para a questão do ganho de massa muscular, porque são suplementos que têm muitos estudos científicos que comprovam realmente a eficácia dele nesse âmbito de ganho de massa muscular. A creatina em si, eu acho que ela ainda é mais completa do que o whey, porque ela vai trabalhar na questão de força, explosão, mas os últimos artigos científicos que eu li, que eu achei super interessante, é que eles estão aumentando a resposta cognitiva. Então, estão tendo melhora da sua função cerebral. A sua resposta rápida aumentou em pacientes que mantiveram o uso contínuo. Só que a gente tem que lembrar que a creatina é um suplemento de uso prolongado, de efeito acumulativo, igual a gente fala. Então, ela deve ser tomada todos os dias, independente de você malhar ou não. Porque você começa a tomar e depois de um mês você vai começar a ver diferença, porque ela também ajuda na produção de energia. A gente tem o ATP, que é a nossa molécula de energia, e aí a ATP é formado por adenosina trifosfato. Então, nós temos 3 fosfatos. Então, quando você produz energia, por exemplo, eu libero um fosfato para essa produção de energia. O que a creatina vai? Ela vai lá, pega esse fosfato que está circulando e encaixa de novo nesse ATP. Então, ela vai acumulando mais energia. Então, assim, para mim, é um dos suplementos mais completos. Idosos devem usar a creatina, não tem nada que fale em relação... Pessoal, a creatina pode dar problema renal. Não tem nenhum artigo científico que comprove isso. De 3 a 5 gramas, mas você tem que procurar um profissional para estar te indicando. Mas eu acho que é um suplemento que todo mundo deve tomar. Todo mundo deve tomar, porque é completo, não tem erro, é o melhor, assim. E ele também vai ajudar... Ele ajuda a manter o músculo hidratado, porque o músculo é uma célula hidratada, né? Então, as pessoas ficam assim, eu vou tomar creatina, eu vou engordar, vou ficar inchado. Não, gente, você não vai inchar. O que fica inchadinho é seu músculo, que vocês acham o máximo, né? O músculo lá na frente da academia para tirar foto, mas é intramuscular, entendeu? Não é no seu corpo como um todo. Então, é mito, tá, gente? Mas é um dos suplementos que eu sempre passo para os pacientes, porque eu acho que ele é muito completo.
A gente tem prescrito bastante no idoso, principalmente aquele que já está sarcopênico, né? Isso. Então, desmistificar isso aí, de achar que é só o marombeiro da academia que vai usar a creatina. Tem um benefício muito grande na recuperação de massa muscular dos nossos idosos. Isso aí, doutora. Doutora, e para a gente finalizar aqui com chave de ouro, porque eu vejo, igual a gente tinha comentado, às vezes vai fazer uma dieta para emagrecer ou descobrir um diabetes, um colesterol alto, vai fazer uma dieta, tenta por conta própria, tira tudo de carboidrato, perde massa muscular. Então, faz essas coisas, essas dietas mais restritivas. Mas, assim, de forma geral, o que você falaria para os nossos seguidores que querem essa longevidade, né? Esse envelhecimento saudável, esse ganho de massa muscular para envelhecimento saudável? Que tipo de alimentos, assim, ou de comidas, né, bebidas que deveria ser evitado mesmo de forma importante na alimentação? O principal, eu ainda brinco muito no consultório com os meus pacientes, que eu falo de comida líquida. O que seria essa comida líquida? Álcool, bebida alcoólica. Gente, o álcool, ele além de ser tóxico para o nosso organismo, né, produzir muitos radicais livres, ele inibe a mTOR, que é uma enzima que sinaliza para o seu músculo, fala assim, vamos começar a síntese de proteína? Ela que dá o start, entendeu? Para a gente começar. E quando você toma o álcool, ele vai inibir essa cascata de sinalização, então não tem síntese de proteína no seu músculo, ou seja, você não vai produzir o músculo. Eu sempre falo para os pacientes, que eles falam assim, sextou, né? Vou malhar e depois vou tomar uma. Eu falei, então é mais fácil você ir para o boteco direto, meu filho, e não tomar, porque não vai adiantar, vai ficar elas por elas. Então, assim, a bebida alcoólica não combina. Gente, quem quer ganhar massa muscular, pode esquecer a bebida alcoólica. Assim, no emagrecimento, a gente até consegue dar uma contornada, ver uma quantidade, o tipo de bebida alcoólica, ok, mas para ganho de massa muscular não tem como. Atrapalha, não tem como. E também você cuidar da alimentação relacionada a ultraprocessados. Porque quem quer ganhar massa muscular, a gente passa uma dieta que é hipercalórica. Então, você vai comer mais do que você gasta. Então, eu falo, o tipo de alimento que você consome, se for muito ultraprocessado, tipo muito alimento industrializado, você vai ganhar músculo, mas você vai ganhar gordura junto. E às vezes não é o que você quer. Aí você vai ficar aquela pessoa volumosa. Não vai ficar aquela pessoa definida. Porque a gordura fica por cima do músculo. Então você fica grande. Você não fica definidinho. Então a qualidade nutricional tem que estar relacionada. Ganhar massa muscular, no meu ver, é muito mais difícil do que emagrecer. Porque você tem que estar alinhado. O seu sono, o seu exercício físico, você tem que chegar no seu extremo, na sua fadiga muscular. Você tem que estimular o máximo que você conseguir seu músculo. Por quê? Porque você está comendo a mais. Então, você tem que gastar a mais. E a alimentação. Tem que estar balanceado os três, porque senão a gente não consegue ter esse ganho de massa muscular que todo mundo hoje em dia está querendo, né? Porque a nova vibe é essa. Ficar marombeiro, né, gente? Eita, nós. É isso aí. O Pode Falar de Saúde recebeu aqui a nutricionista Maiara Rizzo. Um assunto muito bacana, muito bom, que você pode assistir depois aí, se você não acompanhou tudo hoje, acompanha no YouTube. Todos os nossos episódios estão no YouTube do GO em Foco. E você atende onde, Maiara? Conta pra gente aí. Eu tô atendendo agora lá na Galeria Portinari, na sala 13, que fica ali no centro, perto do posto da Nicinha, se eu não me engano. Eu mudei pra cá tem pouco tempo, gente, então é assim que do lado da Chef Léria, eu tô atendendo lá na Galeria Portinari agora. Foco mais em clínica mesmo e hipertrofia, né? Nutrição esportiva. Mas a gente vai atendendo de tudo um pouquinho também, porque eu gosto muito de diversas áreas, né? E o Instagram da doutora Maiara tem muita informação importante nessa área, né? De alimentação, de ganho de massa muscular. Deixa pra gente o Instagram. O arroba, né? É arroba Maiara Rizzo Nutri, Maiara com I, simples, Rizzo com 2 Es e o Nutri normal. Geralmente eu tô colocando bastante dicas, até coloquei sobre quantidade de proteína nas carnes, porque para quem busca emagrecimento, por exemplo, é bom focar no tipo de carne pela quantidade de gordura que ela tem. Então tem que focar não só na quantidade de proteína, mas também na quantidade de gordura. Então, vira e mexe, eu tô colocando essas dicas, receitas também, para estar auxiliando. Mas depois dá um pulinho lá, né, para ver. É isso aí, pessoal. Só procurar lá, Maiara Rizzo, nutricionista na Galeria Portinari. Muito obrigado, então, Maiara, seus conhecimentos compartilhados com a gente aqui hoje. Eu que agradeço, gente. Foi um prazer falar um pouquinho
sobre nutrição, sobre ganho de massa muscular, que é um assunto muito recorrente no consultório. Foi um prazer mesmo. Obrigada. Obrigada, Márcia. É isso aí, Andressa. Tem novidades em exames no Centro Clínico Olavo Schermer. Conta pra gente aí. Exato, Marcos. Nosso parceiro Olavo Schermer, sempre buscando, né, trazer o melhor em atendimento médico, em atendimento de equipe multiprofissional. E agora também a parte de exames, né? Então, a maioria dos exames, você não precisa mais Palmeiras e região ir para Goiânia para realizar esses exames, que eu fico pensando, o realizar exames em Goiânia não é só o tempo, né? O dispêndio do tempo, mas o dispêndio de dinheiro para né, viajar, ir, voltar, depois ir, voltar. Desgaste físico, colocar né? aparelho, tirar aparelho, tudo isso. Então, a maioria dos exames estão sendo realizados no Hospital Olavo Schermer, faz com a maioria dos planos de saúde. E novidade agora, o credenciamento de outros tipos de exames que não eram feitos antes pelo IPASGO. A gente está realizando no Olavo Schermer tomografias pelo IPASGO, ultrassons, os exames cardiológicos também pelo IPASGO. Vários outros exames aí entraram no Olavo Schermer agora pelo IPASGO. Muito bem, é isso aí. Muito obrigado, Andressa, mais uma vez aqui, trazendo um tema de relevância, né? Isso aí. O nosso foco com o Pode Falar de Saúde é informação segura, né? Informação mesmo, né? Sem aquelas informações duvidosas que tem muito na internet. Informação de segurança para a nossa saúde, buscando aí qualidade de vida e melhoria da saúde dos nossos seguidores, dos nossos telespectadores. Obrigada aí pela audiência, pessoal. Valeu, doutora Andressa Caroline, doutora Maiara Rizzo, muito obrigado a você pela sua audiência, pela sua companhia aqui no Pode Falar de Saúde. Até segunda-feira que vem, pessoal. Tchau, até a próxima.